Saudações, pessoal! Nessa apresentação nós vamos ver por que a água é tão importante para que haja vida. Então, a água tem fórmula molecular H2O. Acredita-se que a vida tenha surgido na água, e alguns dos motivos para se crer nisso são que ela constitui de 70% a 85% da massa de um organismo, dependendo do tipo de organismo e do tipo de tecido. E também que as reações químicas que ocorrem no organismo, ou seja, as reações metabólicas, elas vão acontecer praticamente todas em meio aquoso. A água atua como um solvente. Depois nós vamos ver o que é isso. No que diz respeito à estrutura, a água tem átomos de hidrogênio ligados covalentemente a um átomo de oxigênio, de forma que todo mundo fica então com suas últimas camadas eletrônicas preenchidas. E a molécula de água, ela não é linear, ela é angular. Por que ela é angular e não linear? Porque o oxigênio tem pares de elétrons livres, 2, que empurram os átomos de hidrogênio para baixo. Ela é uma molécula, inclusive, de geometria tetraédrica. Para entender praticamente tudo sobre a molécula de água, é só você entender que ela é uma molécula polar, ou seja, ela tem polos, tem regiões. Mais especificamente, ela tem um polo negativo e um polo positivo. Vamos ver por que então. O oxigênio ele é um átomo bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então ele atrai para ele mesmo, claro, né, os elétrons compartilhados nas ligações covalentes com intensidade muito maior do que aquela que os átomos de hidrogênio conseguem. Então o oxigênio puxa com muito mais força os elétrons. Se ele puxa os elétrons com muito mais força e os elétrons têm carga negativa, o oxigênio está puxando para si cargas negativas. Então a região onde está o átomo de oxigênio fica com carga parcial negativa. Parcial porque os elétrons não estão sendo doados ou recebidos, eles estão sendo compartilhados em ligações covalentes. E ao contrário, os hidrogênios, que estão tendo seus elétrons puxados pelo oxigênio, estariam perdendo cargas positivas, perdendo entre aspas, né? Porque o que está havendo é compartilhamento, mas perdendo entre aspas cargas negativas. Então, em decorrência disso, eles ficam com carga parcial positiva. Por isso a molécula de água é polar. Ela tem uma região com carga parcial negativa, um polo negativo, digamos assim, e uma região com carga parcial positiva, um polo positivo também, digamos assim. Como você sabe que cargas opostas se atraem, então muito do que a água vai poder fazer decorre disso. Vejamos então aqui uma analogia, só para tentar entender ou visualizar melhor a força que o oxigênio exerce puxando os elétrons compartilhados. Ele puxa com muito mais força do que o átomo de hidrogênio. Bem, por conta de a molécula de água ser polar, ela vai poder formar aquilo que nós chamamos de ligações de hidrogênio. O que é uma ligação de hidrogênio? É uma interação na qual um átomo eletronegativo, por exemplo, flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os mais eletronegativos, atrai para si um hidrogênio com carga parcial positiva de uma molécula vizinha. Então é basicamente isso, uma atração na qual um átomo eletronegativo, que tem a carga parcial negativa, provavelmente, vai atrair um átomo de hidrogênio com carga parcial positiva, atração entre cargas. Então ali no desenho nós temos uma molécula de água e o átomo de oxigênio dela está atraindo para si um átomo de hidrogênio de uma molécula vizinha, no caso de água, mas poderia ser também outro tipo de molécula orgânica. E as ligações de hidrogênio nós estamos representando aqui nessa apresentação com aqueles tracinhos azuis. Cada molécula de água pode formar, no máximo, 4 ligações de hidrogênio. Quando a água está no estado sólido, as moléculas de água conseguem formar 4 ligações de hidrogênio. E elas ficam dispostas numa estrutura que permite que elas fiquem mais afastadas umas das outras, se você comparar com a água no estado líquido. Ali no cantinho direito, estaria mais ou menos uma representação das moléculas de água no estado líquido. Não estão formando ligações de hidrogênio ali no caso. Mas ali naquele caso, eu só botei essa figura para você ver que as moléculas de água no estado líquido conseguem ficar mais próximas umas das outras. Por isso é que a água no estado líquido é mais densa do que a água no estado sólido, do que o gelo. Então o gelo ele boia, flutua na água, por ser menos denso
graças à estrutura formada pelas ligações de hidrogênio. Graças também às ligações de hidrogênio, as moléculas de água tendem a se manter unidas, coesas, que é uma propriedade da água. A água ela pode aderir a determinadas superfícies, só você imaginar que a água molha papel e molha tecidos, justamente porque forma ligações de hidrogênio com o material do tecido e também com a celulose do papel. E a água também pode acender, ou pelo menos se espalhar, em tecidos e outras coisas, como por exemplo papel. Um exemplo no qual a água acende em determinada estrutura seria o exemplo no qual a água sobe pelo xilema das plantas. A água apresenta capilaridade. Graças ao fato também da água formar ligações de hidrogênio, na superfície em contato com o ar se forma uma película, uma membrana de moléculas de água, que estão, claro, unidas por ligações de hidrogênio. Por isso, as gotas de água elas têm um formato arredondado. Também a água que estaria na borda de um copo também tem o formato arredondado. Então se forma uma película ou membrana na superfície em contato com o ar. Graças a isso, alguns insetos conseguem andar em cima da água sem afundar. Quase que como você estivesse andando aí no chão mesmo. Por que isso? Porque a massa do inseto é pequena, o peso é pequeno, e essa força-peso que o inseto exerce sobre a água não é o bastante para poder romper a membrana de moléculas de água que se forma na superfície em contato com o ar. Você pode experimentar em casa, derramar, por exemplo, talco desses que usa para chulé, clipes de papel, coisinhas leves em cima da água. Eles ficam boiando em cima da água, aliás, não ficam boiando. Eles ficam em cima da água, na superfície da água, sem afundar, porque como tem peso pequeno, não conseguem romper essa membrana, essa película de moléculas de água. Aqui, para exemplificar a capilaridade, nós temos uma árvore com seu tronco e uma representação do xilema que vai estar fora de escala com as moléculas de água. Mas as moléculas de água são capazes de formar ligações de hidrogênio com a parede do xilema, e na medida em que vão subindo, as moléculas de água vão se arrastando. E é assim que a água sobe no xilema das plantas. A água pode atuar como um solvente, graças às propriedades físico-químicas dela. O que seria um solvente? O solvente é uma substância que atua separando agregados ou cristais de outras substâncias, chamados de solutos. Então, aquilo que está dissolvido no solvente, no caso na água, é o que a gente chama de soluto. É bom lembrar esses termos. Esses solutos não necessariamente podem ser só substâncias, não. Podem também ser compostos iônicos. Aqui na figurinha, a gente está representando um pedaço, um fragmento de um cristal de NaCl, o sal de cozinha, que é um composto iônico. Esses átomos aí formam ligações iônicas, digamos assim. Na figura, então, de cinza, nós temos os íons sódio, positivo, e de azul os íons cloreto, negativos. Como é que a água consegue dissolver esse cristal? Você observa ali na figura que os átomos de hidrogênio que têm carga parcial positiva vão interagir com a carga negativa dos íons cloreto. Então, como positivo atrai negativo, eles acabam sendo capazes de retirar um íon cloreto da estrutura do cristal. Com o sódio ocorre parecido, mas como o sódio tem carga positiva, quem vai interagir com os íons de sódio seria o átomo de oxigênio, que tem carga parcial negativa. Então, a água dessa forma consegue retirar os íons da estrutura do cristal de forma a dissolver todo ele em água. As substâncias vão poder ser classificadas em dois tipos de acordo com a afinidade que elas têm pela molécula de água. Hidrofílicas são aquelas que são amigas da água, amantes da água. São moléculas polares que têm afinidade pela água e são solúveis em água. Por exemplo, os glicídios. Açúcar cristal, por exemplo, você sabe que dissolve em água. Já ao contrário, seriam as substâncias hidrofóbicas. Elas odeiam a água, não gostam da água de jeito nenhum. Elas não gostam de interagir com a água. Elas gostam de interagir consigo mesmas. O hidrofóbico gosta de interagir com o hidrofóbico. Essas aí seriam moléculas apolares, com baixa afinidade e baixa solubilidade em água. O melhor exemplo que a gente tem para usar na matéria de biologia do ensino médio são os lipídios, para exemplificar substâncias hidrofóbicas. Você sabe que se você derrama uma gota de óleo
e um copo com água, a gota se mantém íntegra, ela não se dissolve em água. Você até pode chacoalhar o copo com água e fragmentar a gota em gotas menores, mas se você deixar o copo em repouso durante um determinado tempo, aquelas gotas menores vão se unir de novo para formar aquela gota maior. Por que isso? Porque quem é hidrofóbico prefere interagir com quem é hidrofóbico. As moléculas de água empurram os hidrofóbicos para o canto deles. A água também está envolvida em um monte de reações químicas que ocorrem dentro das células. Basicamente, nós vamos dividir em dois grupos. O primeiro seria a síntese por desidratação. Nesse caso, a água atua como um produto da reação. Então, por exemplo, a gente pode dar de duas substâncias A e B para formar uma terceira, C, e ocorre a liberação de água. Eu já deixei ligados ali em A e B átomos de oxigênio e hidrogênio para você visualizar melhor de onde sai a água. Então A e B reagem e vão formar uma substância C com a liberação de água. A água então é um produto dessa reação. O outro grupo de reações seria o contrário, seria a reação no sentido inverso. Seriam reações de hidrólise, quebra com o uso da água. Nesse caso, a água atua como reagente da reação, e não produto. Como exemplo, então, seria a reação no sentido inverso. A substância C sendo quebrada com o auxílio da água para gerar as substâncias A e B. A água também pode atuar como moderadora da temperatura, tanto dos ambientes quanto dos organismos. Por que isso? Porque a água possui calor específico elevado e calores latentes elevados. Resumindo essas definições, calor específico é a quantidade de calor que tem que ser fornecida a 1 grama de uma substância para que ela eleve sua temperatura em 1 grau Celsius, e os calores latentes seriam a quantidade de calor recebida ou absorvida nas mudanças de estado. No caso da água, esses calores aí são elevados. Agora, tudo isso devido ao fato de ela poder formar ligações de hidrogênio. Resumindo essa história, é difícil esquentar ou esfriar a água. Tá? É isso que você tem que lembrar na prática, se não entender os conceitos físicos. É difícil esquentar ou esfriar a água. Para poder romper as ligações de hidrogênio, tem de haver absorção de calor. No caso da água, muita. Então, com calor é que se rompe as ligações de hidrogênio. Difícil esquentar a água. E quando as ligações de hidrogênio são formadas, elas também liberam calor. Está lá liberando calor. E é assim que a água estabiliza as temperaturas, tanto do ambiente quanto dos organismos, prevenindo variações bruscas de temperatura, tanto no ambiente quanto nos organismos. É difícil esquentar ou esfriar a água. E é isso aí, pessoal. Até a próxima e bons estudos.